Olá, amados, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Bíblia em Ação. Hoje nós iremos dar continuidade a nossos estudos apologéticos. Nessa feita nós já encerramos o assunto sobre Igreja Católica Apostólica Romana. Agora nós vamos falar da igreja local, né? Então, o nosso tema de hoje, a igreja local. Igreja local que eu estou falando aqui não é a igreja que a gente faz parte na nossa localidade, mas é uma denominação que se chama igreja local. Que o seu fundador foi o Wesley, que nasceu em 1905 em Sheffield, na região da China. E a igreja local saiu de uma divisão de outra denominação chamada de Pequeno Rebanho. Foi desses pequenos rebanhos que surgiu a igreja que chamamos de igreja local. Agora, nós podemos ver a sua restauração, porque ela foi restaurada, né, ao passar do tempo. Ela adota o mesmo argumento usado pelo fundador dos mormons. A igreja local ela adota o mesmo fundamento que a igreja dos mormons eles adotam, de Joseph Smith. Ele diz, Joseph Smith, né? Ele diz que o Senhor deu uma revelação em 1820, quando tinha 15 anos de idade. Ele diz que saiu para orar na floresta e Jesus lhe apareceu. E ele fez a seguinte pergunta a Jesus: qual era a igreja verdadeira? Foi a pergunta que ele fez a Jesus. E Jesus lhe disse: as igrejas estão cheias de abominações e os líderes são corruptos. Assim, ele fundou a Igreja dos Santos dos Últimos Dias, assim conhecida. Igreja dos Santos dos Últimos Dias, assim foi chamada. Agora nós vamos ver algumas doutrinas sobre a igreja local, que uma delas é o exclusivismo religioso. A igreja local estabeleceu 3 pontos sobre as outras igrejas, né? Ela enxerga as outras igrejas de 3 formas, 3 pontos de vista. Primeiro, o denominacionismo é pecado, a igreja local diz. Só pode existir uma igreja, né? E terceiro, os crentes devem quebrar sua lealdade às igrejas. Esses 3 pontos da igreja local, ela fala. Ela fala que o denominacionismo, isso é a denominação, isso é um pecado, né? A pessoa fazer parte de uma denominação, isso é um pecado. Só pode existir uma só igreja, não pode existir mais de uma. E os crentes devem quebrar a sua lealdade às igrejas. Isso é, se você faz parte da igreja, você deve quebrar a lealdade dela, porque só pode existir uma igreja só. Outra coisa que a igreja local também fala é sobre o localismo. O que é o localismo na igreja local? O localismo é o seguinte: ela alega estar alicerçada em uma base correta. Isto quer dizer, em um só município só pode ter uma igreja. Então, nós vemos que a igreja local ela prega o seguinte: ela fala sobre o localismo. A igreja dos santos dos últimos dias, que também é chamada também igreja local, né? Aí eles pregam o seguinte, que em cada município não pode existir mais de uma religião, mais de uma denominação. Só pode existir uma igreja em cada município. Isso é, na sua cidade, no município onde você mora, só pode existir uma igreja. Uma só. Não é para existir mais de uma. Se existir mais de uma denominação, isso já é pecado. Só pode existir uma igreja só. É o que chamamos de localismo. Ela chama de localismo. E Paulo, ele combate sobre essa ideia do localismo em Romanos, no capítulo 16 e o versículo de número 15. E nós podemos ver, se não me falha a memória, é Romanos
capítulo 16, é o último versículo de capítulo de Romanos. Romanos capítulo 16 e o versículo de número 5. Ele diz assim, ó: saudai também a igreja que está em sua casa. Saudai a Epimento, meu amado, que é as primícias da Ásia em Cristo. Então, nós vemos que Paulo ele combate esse localismo, né? Porque nós vemos que existia várias igrejas na época de Paulo, né? Nas casas dos irmãos, se fazia culto e tudo mais. Isso não existe só uma igreja em cada lugar. Nós vemos que saudai também a igreja, como eu já disse aqui, que está na casa deles. Saudai a Epimete, meu amado, que é as primícias da Ásia. Agora nós vamos ver algumas doutrinas, porque não tem muito o que falar da igreja local não. Nós podemos ver algumas doutrinas sobre a igreja local. Uma doutrina e prática, os ensinos, doutrina e prática, nós podemos ver. Para a igreja local, você não precisa ler a Bíblia, não. Eles se apegam em 2 Coríntios, no texto onde Paulo diz, no capítulo 3, versículo 6, da onde Paulo fala que a letra mata, né? Então, eles se apegam a esse texto e diz que o crente, ou quem fizer parte da igreja local, ele não precisa ler a Bíblia, não. Mas nós vemos que Jesus ele deixou seus ensinos para nós lermos e aprender sobre ele. Não é pecado ler a Bíblia, pois o próprio Jesus disse: bem-aventurado aquele que lê. Apocalipse capítulo 1 e o versículo 3. Jesus disse: bem-aventurado aquele que lê. Então não é pecado você ler a Bíblia. Já a igreja local ela prega e diz que é pecado. Que é pecado não, que não precisa ler a Bíblia. Você não precisa ler a Bíblia. Então, mas Jesus diz que bem-aventurados são aqueles que leem a palavra. Nós vemos Filipe e o eunuco, lá em Atos capítulo 8, versículo 30 a 31. Né? Filipe lendo a Bíblia ali para o eunuco. O eunuco estava lendo a Bíblia sem entender. E Filipe chega perto dele, explica a Bíblia Sagrada, lê a Bíblia para ele, mostra como é que era. Os crentes de Bereia estudavam a Bíblia Sagrada. Nós vemos isso lá em Atos capítulo 17, versículo 11. Então os bereanos, eles tinham esse costume de se reunirem para falar da Bíblia Sagrada, para estudar a palavra de Deus, para ter, vamos dizer ali, um seminário teológico ali, para eles ver a Bíblia Sagrada, estudar, falar sobre Deus, falar sobre a Bíblia. Então não é pecado ler a Bíblia. Nós falamos há pouco tempo no estudo anterior sobre a Igreja Católica Apostólica Romana, da onde os padres ele proibiu, chegou uma época que proibiram das pessoas, dos católicos, ler a Bíblia. Então, nós vemos que a palavra de Deus, a própria Bíblia, ela nos incentiva a ler. O crente tem que ler a Bíblia. Né? Se nós não lermos a Bíblia, como é que nós vamos saber, né, se quem está falando o que é correto ou não? Se eu vou para a igreja sem uma Bíblia e um pregador lá está pregando, ou o padre está falando, como é que eu vou saber se ele está falando da Bíblia ou se não está falando? Como é que eu vou saber se aquilo ali está na Bíblia ou não está? Como é que eu sei se ele está pregando uma heresia ou se ele está pregando a Bíblia? Então eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que entender a Bíblia, eu tenho que estudar a Bíblia. Então isso não é pecado ler a Bíblia. Sobre o batismo regeneracional da igreja local, esta doutrina, eles se baseiam em João, capítulo 3 e o versículo 5. Eles se baseiam no batismo regeneracional. Né? Tiago, capítulo 3, versículo 5, ele diz que o batismo tem poder para regenerar os que submetem. Isto é para ir para o céu, tem que ser batizado. Deixa eu lhe explicar um pouquinho aqui. A igreja local, ela prega e ensina que o batismo, ele tem o poder de salvar a pessoa. Isso é, a pessoa, ela só vai para o céu se ela for batizada. Estamos falando de batismo nas águas aqui, no caso, do novo, né?
do batismo nas águas. Então eles se apegam a isso. Então ele diz que o batismo, aquele que se submete ao batismo, o batismo ele tem poder de regenerar a pessoa, isso é, de apagar os pecados da pessoa, de salvar a pessoa. Então o batismo é que salva a pessoa, né? Nós podemos dizer que o batismo não tem poder para salvar ninguém. O batismo é uma ordenança de Cristo, mas não salva. Essa é a verdade. O batismo, ele é uma ordenança de Jesus Cristo, mas o batismo, ele não tem poder para salvar jamais. Jesus, ele ordenou, fez a ordenança do batismo, mas ele não disse que o batismo iria salvar a pessoa. O batismo é apenas um símbolo de sepultamento, conforme Paulo ele fala em Colossenses capítulo 2, versículo 12. É um símbolo da onde a pessoa ela está mostrando publicamente ali, simbolizando que a pessoa desceu nas águas, morreu para o mundo e quando sobe, né, é uma nova pessoa, é um novo nascimento, né? É um novo nascimento. Morreu para o mundo e reviveu, agora é uma nova pessoa, né? O ladrão da cruz, nós podemos dizer aqui, que ele não foi batizado. O ladrão da cruz, ele não foi batizado, né? E o próprio Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso, lá em Lucas capítulo 23, versículo 43. Então nós vemos que aquele ladrão lá na cruz, que Jesus foi crucificado entre dois salteadores, dois ladrões, um da esquerda e um da direita. Um dos ladrões olhou para Jesus e disse, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Jesus disse, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então nós vemos que para aquele ladrão ele ser salvo, ele não precisou se batizar. Então nós vemos que o batismo, ele não tem poder para salvar jamais. É um símbolo, né? É um símbolo e uma ordenança divina, né? Então é um símbolo. A tipologia do bode expiatório é outra doutrina que a igreja local ela prega, ela fala. Assim crê a igreja local, que Levítico capítulo 16, quando o sumo sacerdote fazia expiação pelos filhos de Israel, ele tomava 2 bodes, está lá em Levítico. Um deles tipificava Satanás, sobre quem os pecados dos crentes serão finalmente, veja, finalmente colocados. Satanás é quem carrega os nossos pecados, segundo crê a igreja local. Então a igreja local, naquele ato da onde a igreja da onde o sacerdote ele pega 2 bodes e um do bode ele mata, né? Ele pega para si, ele mata, e o outro ele pega e deixa ele fugir para o deserto, né? Ele vai-se embora para o deserto. Então ele diz que a igreja local diz que aquele bode, o bode expiatório, emissário, melhor dizendo, emissário, que vai para o deserto, ele simboliza Satanás. E que que no último de tudo, quando acabar no final dos tempos, ela diz que Satanás, como é tipificado naquele bode, ele vai levar os nossos pecados. Satanás é quem vai levar os nossos pecados. Só que a Bíblia ela não ensina essa. Nós podemos ver que os bodes emissários eram apresentados para expiação. Apontava para Cristo. Os bodes apontavam para Cristo. Em Levítico capítulo 16, versículo 22, diz que ele levava a iniquidade deles, a iniquidade do povo, Nós vemos esta verdade em Isaías capítulo 53, versículo 11, em João 1:29 e 1 Pedro 2:24. Então aquele bode, os bodes emissários, eles estavam tipificando Cristo, que ele levou os nossos pecados sobre a cruz. Então, Jesus Cristo, ele foi sacrificado em nosso lugar. E o bode que leva os pecados para o deserto é o que Jesus ele faz. Quando a pessoa aceita Jesus, os nossos pecados é apagado e ele esquece dos nossos pecados. Jesus Cristo, ele perdoa os nossos pecados. Então, não tem como nós dizemos que
que aquele bode emissário, ou que Satanás, é quem vai levar o nosso pecado. Quem leva os nossos pecados, ou quem tomou os nossos pecados e nossa dor, foi Jesus Cristo de Nazaré. E para nós encerrarmos, vamos ver aqui Isaías, que Isaías fala muito bem sobre isso no capítulo 53. Isaías fala sobre isso no capítulo 53, e o versículo de número 11. Ele diz assim, ó: o trabalho da sua alma ele verá. Capítulo 53 e versículo 11. Ele diz assim, ó: o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu povo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então Jesus ele levou nossos pecados. Estava apontando para Jesus Cristo, que ele leva os nossos pecados sobre ele. Então Jesus Cristo ele é o nosso Cordeiro, né? É aquele que apaga nossos pecados. É ele que levou sobre si os nossos pecados. Nós vemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, João 1 e 29, a palavra de Deus vai dizer assim, ó, 1 e 29 de João, a palavra de Deus diz assim: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estava falando de Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não é Satanás que tira o nosso pecado, que vai levar o nosso pecado. É Jesus Cristo de Nazaré quem levou os nossos pecados sobre si. E ainda, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, a palavra de Deus ainda vai nos dizer assim, ó: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, veja aí, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Então, ele está falando aqui que Jesus Cristo ele levou sobre si os nossos pecados. Então, veja aí que não é Satanás que vai levar os nossos pecados. Satanás não tem nada, ele não tem participação nenhuma em nossa salvação. Nós vemos aí que a palavra de Deus diz assim, ó, no capítulo 53 ainda, e o versículo 4 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou sobre si, e nos reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele está falando aqui de Jesus Cristo de Nazaré, que levou todos os nossos pecados sobre ele, sobre o madeiro. Então, Jesus Cristo, ele é aquele bode emissário, ele está tipificando Jesus Cristo, que levou os nossos pecados sobre si, né? E tomou os nossos pecados, né? E que ele levou na cruz do madeiro. Não Satanás que irá levar o nosso pecado, não. Satanás não tem nenhuma participação na salvação e nunca vai ter. Jesus Cristo foi quem levou o nosso pecado sobre si. Amém? Então, na próxima aula, né, nós iremos estar ainda continuando falando um pouquinho sobre a igreja local, né? Nós já vimos um pouquinho sobre o fundador, algumas doutrinas, exclusivismo, localismo, algumas doutrinas e prática, o batismo regeneracional, tipologia do bode emissário. E na próxima nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre a Trindade e outras coisas, falar sobre Jesus, a divindade humana, o corpo de Jesus e outras coisas que nós iremos falar, que a igreja local, ela prega e ela crê. Amém? Então aguardo você na próxima aula para nós falar um pouquinho sobre como a igreja local crê na Trindade. Amém? Então aguardo você na próxima aula, que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus.